Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora o vídeo de número 182, o tema A Matéria, a Gênese, capítulo 6, muitos dizem sexto, né? Uranografia geral. Então agora é a questão de número 5. Então olha só o que Galileu aqui ele diz. Mas onde param as apreciações do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais? Prossegue a obra da natureza, né? Então, percebemos aqui uma forma assim muito carinhosa de Galileu, se referindo ao ser em processo de evolução. Porque observa, mas onde param as apreciações do homem? Porque por mais ignorante que sejamos, mesmo assim, nós apreciamos, principalmente quando de natureza divina. Se nós apreciamos quando de natureza humana, quando de natureza divina, nós apreciamos 1000 vezes mais. Vou simplificar. Por exemplo, as pessoas vão vão ao Egito e ali elas deparam com as pirâmides, né, de Gizé. Aquilo ali é de natureza humana. Então, as pessoas ficam deslumbradas, apreciando aquela monumental pirâmide, né, de Gizé. O Vale dos Reis, né, dos faraós, onde eles foram sepultados, a Esfinge, enfim. Isso aí é obra humana. Pense num arranha-céu, obra humana, né? As pessoas vão no Catar mesmo e elas ficam deslumbradas com aqueles arranha-céus, né? Agora não precisa ir para o Catar também não. Tem um estado aqui no Brasil aqui, eu não vou dizer nome não, que tem 2 arranha-céu lá, que parece que os 2 maiores arranha-céu do mundo. Então as pessoas ficam deslumbradas, né? Ela aprecia aquilo ali. Tem pessoas que conseguem se compenetrar com vários monumentos criados pelo homem. Pois bem, e a de natureza divina? Bom, a de natureza divina, quando as pessoas deparam com uma cachoeira,
porque isso aí já não é obra do homem. Uma cachoeira assim imensa, aquela coisa mais linda, né? Aqueles jardins de flores de papoula, né? Aquelas imensas pradarias imensas de papoula. Isso é obra de Deus. A natureza, em todo sentido, é obra de Deus. Então as pessoas apreciam os rios, os riachos, né? As formações rochosas. Então, olha só para você ver. Mas onde param as apreciações do homem? Onde param? Mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais. O que significa esses sentidos artificiais? O microscópio e o telescópio. Vamos pensar no microscópio e no telescópio, né? Hoje, na atualidade, Hubble e o James Webb. Os dois telescópios mais famosos e potentes do mundo no ano de 2023. Então, esses são os sentidos artificiais do homem. Essa tecnologia toda. Então, o raio-x, por exemplo, o ultrassom, por exemplo, quando ali, né, no laboratório, não, no consultório médico, os pais têm a oportunidade, através do ultrassom, ver a criança numa imagem 3D. A criança ali naquela imagem 3D, só falta fazer assim com o dedo para os pais que estão assistindo a imagem. Quer dizer, se prepara aí, porque eu estou chegando aí sem carteira no bolso, sem cartão de crédito, sem nada. Eu estou chegando liso, leso e louco. Olha o termo, ó. Liso, leso e louco. Sem nada. Limpo. Vocês vão ter que me dar tudo. Até certo ponto, né? Vocês vão ter que me conceder a oportunidade para que eu possa crescer. Mas, ó, já quero avisar para vocês na imagem aqui. Eu não tô levando cartão de crédito, não tô levando conta bancária, eu não tenho senha do banco, não tenho nada. Isso é, assim, incrementando uma historiazinha, assim, né? Para não ficar aquela coisa assim muito robótica, né? Que nós temos o nosso lado, assim, também circense, que não deixa de ser também uma ciência, essa psicologia, porque psicologia também é ciência, filosofia é ciência, né? Então, um pouquinho a gente conhece, só que a gente não pode extrapolar. Então, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, nos laboratórios os laboratórios químicos, os laboratórios de análises, né, de hemograma, né? Hoje os métodos cirúrgicos, robóticos, né? As indústrias que são todas informatizadas. Então, olha o avanço, né? Mas onde param as apreciações do homem? Mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais. Mesmo ajudadas. E aqueles seres
em outros planetas evoluídos tanto que não necessitam mais desses sentidos artificiais, desses aparelhos artificiais. Não precisam de ultrassom, não precisam de raio-x, não precisa de microscópio, telescópio, né? Seres que conseguem enxergar o micro e o macro assim, com os olhos mesmos, os olhos do espírito ali. Aqui na Terra existe aqueles seres que conseguem se compenetrar com a natureza de Deus. Porque é tão gostoso. Eu acredito que você, com todo respeito, porque cada um é cada um, eu acredito que você nunca pegou uma pedra. Porque sabe o que eu digo? Eu acredito que você nunca, eu uso esse termo, porque as pessoas, elas vivem assim muito preocupadas com o materialismo. Mas é um materialismo assim, do frenesi, dessa necessidade do dia a dia, sabe? Vamos simplificar por esse lado para não ficar ruim. Mas eu acredito que você nunca pegou uma pedra, ó, isso aqui é uma caixa de fósforo, mas eu estou simplificando. Eu gosto de mostrar para a pessoa como tem que ser feito. Eu acredito que você nunca parou assim numa roça, num riacho, próximo ao riacho, num lugar, você entendeu? Eu acredito que você nunca parou e pegou uma pedra e pôs assim na sua mão e a apertou, né? E fechou os olhos e durante alguns segundos tentou captar a temperatura do interior daquela pedra. Aquela temperatura quente ou aquela temperatura fria, gelada. Mas para que isso, Luiz? Isso é a compenetração na natureza de Deus. Eu acredito, com todo respeito, eu acredito que você nunca parou para ficar observando o trabalho das formiguinhas. Mas isso é coisa de doido. Então eu sou. Eu sou doido. Porque eu já parei milhões de vezes. Milhões também não, mas já parei já. Para. Põe uma cadeira, se você tem ali com você uma cadeira, se você não tem, senta no chão mesmo e fica olhando aquele tráfego das formigas para lá, para cá, para lá, para cá, carregando, né, aqueles materiais orgânicos, aquela matéria orgânica, é um material orgânico, né? Matéria orgânica, é o alimento delas. Então elas, com aquelas anteninhas para lá para cá se comunicando, aliás, estão conversando uma com a outra. Não vou dizer para você também ficar frente a frente com uma colmeia, uma caixa de moribondo, como eu já fiquei e fico. Esses dias atrás mesmo eu fiquei a distância de meio metro e eu que não posso, porque tenho alergia. E muitas pessoas me perguntam, mas eu falo, não, mas eu tirei de longe a foto. Mas que adianta, né? Para as pessoas eu falo que tirei de longe, agora aqui eu falo que tirei meio metro, fiquei encostado à caixa dos moribundos, por isso que eles ficam tudo alvoroçados. Mas naquele momento ali eu estou tão compenetrado à natureza de Deus, eu estou assim com aquela vontade imensa de ver a cor da pena, daquela asinha dos moribundos, né? A cor deles, as perninhas, aquela películazinha nas patinhas do moribundo. Ah, Luiz, você ficou doido, você não está tratando da matéria.
Oxe, por que que não? É a compenetração. Olha só, mas onde param as apreciações do homem? Onde para as apreciações do homem? Ora, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, ora, se eu possuo sentidos natural e não artificial, eu devo usar esses sentidos natural que eu possuo, que é os olhos da minha alma. Se eu consigo olhar para uma varejeira ali, naquela carne em decomposição, se eu consigo enxergar ali o reino de Deus ali, se eu consigo enxergar ali os desígnios de Deus, a natureza de Deus, por que eu vou perder essa oportunidade? Eu tenho uns amigos que eles têm roça, porque são pessoas assim, sabe? Sabe aquelas pessoas assim, né? É Marajá. E eu, um dia, com esse amigo meu, lá nessa roça, vimos o rastro assim de uma cobra, e eu conheço, e eu pensei comigo e falei para ele, isso aqui é rastro de jiboia, que eu conheço um pouquinho, né? Eu conheço cobra bípede, eu conheço cobra quadrúpede, e conheço também essas que rastejam. Essas que rastejam, elas são menos peçonhentas do que as bípedes e do que as quadrúpedes, viu? Então a gente tem que separar, porque existem 3 raças de cobra: as que rastejam, as bípedes e as quadrúpedes. As 2 mais perigosas, as mais peçonhentas, que se ela te pega, ela te mata em questão de segundo, é a bípede e a quadrúpede. A que rasteja não é tão peçonhenta assim, não. É lógico que a gente tem que evitar algumas, mas não é lá tão assim, não. Então, o que eu fiz? Eu pensei comigo assim, com o meu amigo aqui, eu não vou conseguir encontrar essa jiboia. Eu queria ver a jiboia, né? E eu esperei esse amigo meu viajar, né? Esse casal de amigos, eu esperei eles viajar. E eu fui lá para a roça deles. E não é que eu achei essa jiboia. Eu achei essa jiboia e tirei foto da jiboia. Só que o que... Ai. Tá bom, vó. É duro, né, a gente ser honesto. A gente paga pra apanhar. Gente, essa jiboia ela tinha mais ou menos 1,5 m de comprimento. Olha, eu acho que o corpo dela, o meio do corpo dela é mais grossa do que a minha perna. Não é exagero, não. É uma jiboia assim muito velha mesmo. É muito velha mesmo. E eu tirei foto, mas... E falei para esses amigos meus, sabe? Que depois ela foi embora. Peguei a jiboia peguei ela, lógico, tem um jeito de pegar para não machucar ela. Não a gente, não eu. Porque a bichinha não faz mal com a gente, nada. E eu fui com todo carinho e pá, peguei essa jiboia. Ela enrolou toda no meu braço, mas tampou o meu braço do lado direito todinho, que o rabo dela assim entrelaçou meu pescoço aqui assim, e eu fiquei ali mais ou menos uma meia hora sentado conversando com ela. Agressiva, bruta,
Mas parecia um animal de tão brava. No princípio. Porque depois de meia hora, eu não sei se eu fui hipnotizando ela, assim, com os meus olhos, que no princípio eu tinha que segurar a cabecinha dela, porque senão ela me dava bote. Mas depois de meia hora, eu percebi que eu já podia soltar a cabeça dela. E eu soltei. E ela ficava assim na minha frente, assim, olhando para mim, e eu olhando para aquela cabeça tão grande. Gente, a cabeça dela era maior do que a minha mão. Eu não estou mentindo. Se eu estiver mentindo para você, eu estou mentindo para mim. Então eu não posso mentir para mim. Mas a cabeça dela era maior do que a minha mão aqui assim, ó. Aqueles olhos mais lindos. Aquela cor cinza, mesclada, linda. Eu só não trouxe ela para minha casa porque eu amo a natureza lá no meio do mato, solta. Porque eu tenho autorização do IBAMA, tudo, até para ter serpentário, essas coisas, tudo, mas você entende que o passarinho, ele nasceu para viver solto lá na mata. Eu sofro com esse negócio de ver passarinho preso. Eu sofro. Eu não posso falar nada, né? Cada um tem o teu sistema. Aí tá vendo? Entra o sistema no meio também. Os animais têm que viver lá no meio do mato. Mas me deu um aperto tão grande na hora que eu tive que soltar ela. Aí eu confesso para você que ela ficou tão mansa que depois ela baixou a cabeça, eu fui e dei um beijo na cabecinha dela. Ah, você não fez isso. Tá aqui na minha consciência. Eu dei um beijo na cabecinha dela, olha o tanto que ela estava hipnotizada. E soltei ela assim, ela foi desenrolando do meu braço direito aqui, do meu pescoço. É o sistema de defesa dela. Então ela se prende onde ela sabe que ela está presa para dar um bote. Eu soltei ela assim, ela foi soltando, 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 e entrou mata dentro e desapareceu. Outra pessoa matava a bichinha. Pra quê, gente? Uma que a jiboia não é peçonhenta. E mesmo que peçonhenta, nós não devemos matar lá no mato. Na cidade, a gente tem que matar. Olha só pra você como é que a gente tem que usar a lógica, a razão. Na cidade, a gente tem que matar bichinhas que aparecem em casa, tudo, por causa das crianças, por causa dos animaizinhos, né, de casa. Agora, você sai da cidade, vai lá no habitat dela, lá no meio do mato, e você vai lá matar o cascavel, você vai lá matar a jiboia, a cobra coral. Isso é ser monstro. Ir lá destruir a caixa de moribundo. Ir lá destruir as abelhas. Luiz, mas você está falando sobre um assunto como você está falando sobre... Não, estou falando da compenetração. Eu só espero que esse casal de amigo meu não assista esses vídeos, porque senão depois eles vão ficar horrorizados com essa minha história. Mas não é a história da carochinha, não. Aconteceu. Só que eu não fotografei isso em mim, eu não filmei, porque isso é uma coisa particular minha. Eu amo isso. Então pegue, coloque a mão numa árvore para você ver. Sinta as energias daquela árvore. Não vou pedir para você apanhar uma flor, porque senão você vai destruir a flor, mas passe próximo a uma flor, pare, tire uma foto daquela florzinha,
Olha para você ver ali o caulezinho dela, aquelas pétalas todas. Nós somos também cientistas. Nós somos químicos. Nós somos astrônomos. Toda vez que nós olhamos para o céu à noite, vamos dizer assim, que vemos as estrelas, né? Que nos apaixonamos. Vó já me disse isso várias vezes. Toda pessoa que é apaixonada nas estrelas é porque ele, de certa forma, ele traz no teu íntimo aquele sentimento de saudade da família cósmica universal que se encontra fisicamente distante. Isso é verdade. Então nós não devemos perder essa oportunidade, né, de sentir, sabe, assim, de vez em quando tirar o sapato, pisar na terra firme, né, fresquinha, sentir a temperatura da terra, né? Aquelas pessoas que vão à praia, você entendeu? Sentir a água do mar. Tem pessoas que vão à praia e em vez de ficar na praia, vai para a piscina do hotel. Eu não acredito nisso. Vamos para o próximo vídeo.